Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Parabéns para a nossa juventude. Deus abençoe. Que vocês nunca se esqueçam de servir ao Senhor. Como diz a Bíblia, lembra-te do Criador no dia da tua mocidade. Mas eu quero ter o prazer aqui de trazer o pastor Marcos para trazer a mensagem da palavra do Senhor, porque está muito bom louvar ao Senhor, mas todo mundo quer ouvir a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe, permaneçam todos, não saiam antes de terminar o culto, tá bom? Fique com Deus. Pastor Marcos. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje, encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que daqui a alguns minutos, e este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Aqueles que entraram tristes, daqui a alguns momentos vão começar a saltar de alegria. Os que vieram, Senhor, sendo empurrados ou se rastejando pelas lutas do dia a dia, quando este culto terminar, não vão voltar para casa andando, vão voltar voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço alguns pedidos, ó Deus. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Rasga os céus sobre este lugar nesta noite, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, dando um grito de glória a Deus, porque Jesus merece. Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da juventude de Camboriú e agradecer pela indicação. Tantos pregadores aí, punjantes, servos do Senhor, alguns até mais jovens do que eu, que poderiam falar mais a linguagem de vocês. Vocês se lembraram de mim, muito obrigado. E sempre que precisar, é só dar um grito, tá bom? Quero agradecer ao pastor Reuel Bernardino, que foi quem fez o contato, né? Quem pode manda, né, pastor Reuel? E quem tem juízo, obedece. Eis-me aqui. Pastor Cizino, alegria ver o senhor, está mais novo, né? Está mais magrinho, pastor. Você está com cara de quem tem uns 40 anos assim, né? Pois o senhor me dá. O meu sonho é ter um bigode igual esse do senhor, um dia eu vou chegar lá, senhor. Missionária Elba, irmã Giane, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, e eu tenho algo de Deus para falar. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, o versículo 4. Enquanto a igreja encontra, também estou feliz aqui de rever o pastor Marco Aurélio. Ele atravessou o estado e foi lá em Brasília me visitar, viu, pastor Cezino? Entrou lá dentro da Câmara dos Deputados, e justo na hora que eu estava fazendo um discurso, e eu pude mandar um alô. Você ouviu, pastor Reuel? Falei dos Gideões Missionários da última hora, e estou com alguns pensamentos acerca desta obra lá para Brasília, viu, pastor? E não é conversa de político, não, porque eu nasci aqui, me criei aqui, e sou grato a tudo que Deus tem feito. Hebreus capítulo 11, verso 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça socorro. Socorre o irmão aí. Está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo,
dando Deus testemunho dos seus dons, e por meio dele, depois de morto, ainda fala. Eu vou ler esta última frase, queria que a igreja me acompanhasse. Depois de morto, ainda não ouvi. Depois de morto, mais uma vez, depois de morto, fecha a Bíblia, olha para a pessoa do seu lado e pergunte a ela: você sabia que tem coisas que falam depois que morrem? O dia que eu achei esse versículo, Alexandre, eu falei, ele não pode estar na Bíblia. Porque nós aprendemos na mesma carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Portanto, homens não falam depois que morrem. Mas o escritor aos Hebreus está trazendo uma revelação que trouxe uma abertura para o planeta Terra em forma de comunhão com Deus. E por isso ele diz que o ato praticado por Abel, mesmo depois de Abel estar morto, o ato praticado falava com Deus. Abel é filho de Adão, irmão de Caim, por ele assassinado. Eu imagino os dois meninos, não no Éden, porque eles não conheceram Éden, foram expulsos do Éden, os seus pais, antes deles nascerem. E agora que eles estão na terra, que passou a brotar espinhos e abrolhos, estão trabalhando, tendo que suar muito para poder ter o sustento do dia a dia. Eu acredito que nas reuniões matinais ou noturnas com a família, o pai tinha que contar histórias do passado. E eu acredito em Adão falando para eles como era a vida no Éden, dizendo que todos os dias de tardezinha Deus descia no Éden e tomava o chá das 5 com Adão. Imagino Adão dizendo aos seus filhos: fui eu quem coloquei um nome nos peixes, fui eu quem coloquei um nome nos animais. Eu imagino esse momento de comunhão e os olhos de Adão lacrimejando, porque agora ele está longe de Deus, ele está expulso do Éden. E ao terminar, quero crer que toda criança, curiosa como é, deve ter perguntado eles aos seus pais: e por que nós não estamos mais lá? E Adão dizendo: pequei. Pequei por influência de sua mãe, que sofreu influência da serpente, que sofreu influência do diabo. E aí a angústia e o transtorno. Eu imagino os meninos perguntando: pai, nós nunca mais seremos amigos de Deus? Adão em silêncio, reticente. Mas passa o tempo. Abel e Caim não são mais crianças, são adolescentes e começam a trabalhar. Abel era mais sensível, temperamento mais sensível. E olha o que ele faz. Sem Deus pedir, preste atenção aqui, por favor. Sem Deus pedir, não partiu do céu o pedido, partiu da terra o desejo. É Abel quem sai pelo meio do pasto, pega o seu novilho mais tenro e mais novo, vai diante de uma pedreira e sangra o novilho. E ao sangrar o novilho, ao invés de pegar a carne e assar para si, ele joga fogo naquela carne e abre as mãos para o céu. E diz: não é para mim, Senhor. Não é para o meu irmão, nem para a minha família. É para ti esse sacrifício. É para o Senhor esse sacrifício. Eu imagino os céus se revoltando. Deus abrindo a janela do céu e perguntando aos anjos: o que é que está acontecendo? E os anjos dizendo: tem alguém lá embaixo que fez uma coisa estranha. Olha lá embaixo. E Deus olhando para a terra, pastor Cizino. E em cima de um altar, um novilho tenro, novo, ensanguentado. E o menino na terra gritando: é para ti, Deus. É para o Senhor, Deus do meu pai, Deus da minha mãe. Ninguém nunca antes tinha dado nada a Deus. Deus fecha os olhos e sente o perfume da carne queimada, mas o cheiro do sangue fresco. Isso mexe com a estrutura do eterno Deus, porque Deus é espírito. E agora ele sente o cheiro de coisas da terra queimada. Naquele momento, o homem conquista o coração de Deus. Abel nos ensina uma coisa linda, que se nós pudéssemos prestar atenção e colocássemos em prática, a nossa vida nunca mais seria a mesma. Abel aprende o caminho para reconquistar Deus. O pai fez inimizade com Deus no Éden. O filho vem e refaz amizade com Deus, dando a Deus, primeiro, algo que ele não pediu. Segundo, dando um sacrifício. O irmão de Abel vê o irmão fazer aquilo
Ele pega e traz também dos seus frutos, dos seus cereais e apresenta a Deus. A Bíblia não diz que Deus rejeitou o sacrifício de Caim. A Bíblia diz que Deus atentou mais para o sacrifício de Abel. Julgamento tem que ser feito sério. Não podemos jogar pedra em Caim. Deus recebeu o sacrifício de Caim, mas para o sacrifício de Abel, Deus teve mais apreço. Pergunte por quê. Não ouvi, só responde se todo mundo perguntar. Porque primeiro, Deus não pediu nada. Foi Abel quem teve a ideia, não foi o irmão dele. Partiu de um coração puro dar a Deus. Segundo, Abel não deu algo que nasce da terra, que não tem vida, ou vida com alma. Abel pega um animal que é uma alma vivente e o sacrifica e dá a Deus. Naquele dia, nasce uma maneira e um pacto do homem conquistar o coração de Deus, que é através da doação, que é através do sacrifício. O ato de Abel é tão aceito por Deus que Deus faz do ato de Abel ser lançando luz para o futuro, para o sacrifício de Jesus Cristo. Ao instaurar para si um povo, Deus exige deles o sacrifício de animais. E disso até os áureos dias em que Jesus vem sobre a terra. A Bíblia Sagrada, na voz do escritor aos Hebreus, ele nos diz que Abel morreu, mas o sacrifício de Abel conversa com Deus até hoje. Eu vou repetir para ver se você entende. O sacrifício de Abel conversa com Deus até hoje. Pergunte como? Memória. Está na memória de Deus. Está na memória dele o primeiro sacrifício da história da Bíblia Sagrada, da história da humanidade, quando um menino tira daquilo que tem e doa a Deus. E quando você pega a linhagem de Abel, você vê que todos eles são abençoados. Por quê? Porque alguém deu a Deus algo que Deus não precisava receber. Segundo, deu a Deus algo que ninguém nunca antes havia dado. Terceiro, deu a Deus algo mais precioso do que tudo que ele tinha, porque ele deu a Deus uma vida. Eu sirvo a Deus desde criança. O Reuel já disse aqui para vocês, o pastor Reuel disse que na minha infância foi muito dura, porque eu fui engraxate, fui trabalhador na roça, apanhei laranja, algodão, café, trabalhei no corte de cana, não tive pai. Nós dividimos a comida em 12 pessoas, todos os dias à noite, morando em 2 cômodos. E quando eu vim para a igreja evangélica, eu vim pobre de maré. Mesmo quando pregava o evangelho de Cristo no princípio, continuava morando num lugar simples, numa casa caindo aos pedaços e tendo que vender o almoço para comprar janta. Porque na igreja onde eu cresci me ensinaram algumas coisas, mas deixaram de me ensinar outras. Me ensinaram a ser cheio do Espírito Santo e eu aprendi. Me ensinaram a amar a Bíblia e eu aprendi. Me ensinaram a cantar e a louvar e isso eu aprendi. Mas não me ensinaram a arte de mexer no coração de Deus. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Escrevi 18 livros acerca dela e uma enciclopédia de 700 páginas. Eu falo com segurança. Não encontrei na Bíblia um milagre que tenha vindo de graça. Todos os milagres da Bíblia foram precedidos por um sacrifício. Nenhum milagre na Bíblia veio de mão beijada. Nenhum, pastor Cezino. Todas as pessoas que conquistaram o favor de Deus, eles conquistaram porque antes deram a Deus. E o que é sacrifício? Sacrifício é quando você dá a Deus mais do que você pode. Porque quando você dá a Deus mais do que você pode, você recebe de Deus mais do que você precisa. Alguém concorda comigo? Então me explique por que nos nossos cultos, quando nós falamos em anjos, os crentes voam. Quando falamos em fogo, os crentes